Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, espero que esteja tudo bem com todo mundo, se Deus quiser. Pessoal, esse cabelo foi feito com touca das últimas vezes e já teve preto há 2, 3 anos atrás, então ela vem removendo o preto do cabelo e levou esse tempo todo e ainda tem um resíduo nas pontas do cabelo dela dessa coloração preta. Não tá preto, como é óbvio, mas fica sempre meio alaranjado ali nas pontas, uns 4 dedos da ponta do cabelo dela. Então eu vou cortar essas pontinhas, não vou tirar tudo ainda dessa vez, vou tirar ali uns 2 dedos só, e para fazer as mechas, né? Então eu vou tirar aqui, só mesmo a base, depois eu acerto o corte reto, prontinho, pronto. Bom, tá assim, pessoal, o cabelo dela. Vamos dividir. Você já deixou o like nesse vídeo? Não custa nada, deixa o seu like, compartilha, né, para ajudar o canal. Me ajuda aí, ajuda o meu trabalho aqui no YouTube, compartilhando, você me ajuda muito, muito mesmo a me manter aqui no YouTube, a trazer mais conteúdo para vocês. Se vocês deixam o like, também ajuda muito o canal e isso me estimula a trazer mais conteúdo para vocês. Então deixa o like, compartilha se você puder. Pessoal, eu tirei aqui, olha, essa mecha na vertical, fiz a aplicação do produto, eu estou usando 20 volumes na nuca, vou usar 30 volumes no topo e nas laterais. Então fiz a aplicação, deixei de fora as pontinhas que já estão loiras. Essa daqui é na horizontal, costurei a da horizontal e apliquei o produto 20 volumes, um pó descolorante que abre 10 tons. E essa lateral aqui, vou acertar aqui, agora tá retinho. Tiro uma mecha, ainda tem muito cabelo aqui, vou tirar mais um pouco. Tiro uma mecha na transparência e deixo outra na transparência, que é para servir de camuflagem. Porque essa mecha que eu tô fazendo aqui agora, olha, que eu tô aplicando, ela vai crescer. E se eu não deixar aquela mechinha ali, aquele véuzinho, quando ela prender o cabelo vai aparecer 2 dedos de crescimento, dependendo do tempo que ela fez, né? 2 meses, 3 meses depois vai aparecer o crescimento ali. Então eu deixo esse véuzinho para que ele, quando ela prender o cabelo, ele camufle o crescimento da raiz e ela ganha mais tempo assim para retocar o cabelo. Aqui eu já fiz um V só, não vou fazer na horizontal, fiz uma parte de cada lado, estou aplicando o produto, 20 volumes, um pó descolorante que abre 10 tons, estou tirando as mechinhas mais escuras, subindo elas para cima, porque pessoal, como foi feito na touca esse cabelo, tem mechas em alturas diferentes, ou seja, tem mechas lá em cima, tem mechas aqui embaixo, então fica difícil retocar no papel um cabelo que já foi feito na touca, né? Ou que foi feito na touca, whatever. Então, olha, eu tirei a mecha. Cabo do pente faz a primeira dobra, faz a aplicação do produto. Com o cabo do pente tira as mechinhas que estão mais escuras. Essa também tá. Fechou o papel. Cabo do pente, empurra. Mais um V. Pessoal, eu tô pulando bastante espaço, na verdade. Então, fez a aplicação. Com o cabo do pente, tira ali, olha, as mechinhas que estão mais embaixo, escura, né? Sobe elas. Aqui tem mais uma, então vamos aplicar. Tem mais outra aqui, vamos aplicar também. Pessoal, sempre respeitando o limite, né? Do loiro. Cabo do pente. Tira uma mecha. Faz a aplicação do produto. Tá vendo aqui, olha, que tem umas mechas escuras que desce até lá embaixo, então eu tenho que subir ela, porque se eu descer o produto até elas,
tem mecha loira ali, então vai estourar as mechas loiras, né? Então eu tenho que subir elas todas. Então dá mais trabalho porque ele foi feito na touca. Mas se ele for retocado da próxima vez, né, com o papel, já vai estar bem mais fácil para retocar, porque é só pegar a continuação dessas mechas que eu estou fazendo agora. Aqui, pessoal, ó, mais uma de cada lado. Vamos ver como eu vou fazer. Não é assim que eu quero. Deixa eu fechar isso aqui. Na verdade, eu decidi fazer na horizontal dali pra cima, costurando, porque já tinha pouco cabelo, né? Então eu decidi fazer na horizontal. Parei com a vertical e decidi começar tudo na horizontal. Essa mecha, olha, tá toda escura. Eu consegui costurar ela, né? Toda escura. Então ela foi inteira ali. Próxima mecha, vamos ver aqui como vai dar pra fazer. Tira a mecha, costura tentando pegar o loiro, né? A continuação do loiro, ou então fugindo do loiro, tentando pegar só o máximo de escuro que você puder para você aplicar, né, o produto de cima a baixo. Essa mecha aqui, olha, já tem loiro nas pontas, mas tem aqui umas mechinhas escuras, olha. Tem que ficar tirando elas. Por isso é que eu não gosto de touca. Nunca gostei de trabalhar na touca. Porque depois que um cabelo é feito na touca, para retocar no papel alumínio, o primeiro retoque após a touca é sempre mais difícil, muito mais difícil. Aplicou o produto, fechou o papel. Cabo do pente, prontinho. Próxima mecha. Costura. Essa daqui já deu pra pegar mais escuro. Olha, tá bem escura essa raiz. Vamos descer até aqui. Separou essas. Aqui também tem outra. Então, subi, desci. Pronto. Fechou o papel, duas dobras, cabo do pente, celas laterais. Dê uma olhada ali, né? Sempre colocando a mão nos primeiros papéis, pessoal. É importante que você coloque a mão para ver a temperatura, né? Você tem que checar a temperatura, porque o produto pode superaquecer, mesmo sendo natural, essa raiz, acontece, pode superaquecer e você tem que estar atento a isso, senão pode dar problema. Fechou, mais um aqui, porque era muito larga, então eu fiz dois papéis. Bom, tirou. Pessoal, eu não gravei as laterais desse trabalho, porque eu achei que eu tinha gravado, mas eu não encontrei o vídeo das laterais. Então, as laterais eu tirei não tirei na horizontal, eu tirei na vertical. Meio que na vertical, né? As mechas da lateral do cabelo dela. Bom, eu tô finalizando aqui a nuca agora para começar o quadrado do topo. Com o cabo do pente. Coloco o papel no cabo do pente. Nossa, tá complicado aqui para colocar o papel. Agora foi. Bom, já deixou o seu like nesse vídeo? Olha a trabalheira que eu tô tendo. Tenha piedade de mim, deixa um like aí, tenha misericórdia. Por favor, entendeu? Um like não custa nada, é só descer o vídeo aí, ó, clicar no like, você vai estar me ajudando imensamente, eu vou ser eternamente grato. Então, deixa o seu like, se você puder compartilhar o vídeo com seus amigos, mandar para sua melhor amiga, pelo WhatsApp, eu agradeço muito, vai ser uma honra ter a sua melhor amiga aqui comigo no canal e com você também. Vai ser uma honra muito grande. Então manda o link, compartilha aí pelo WhatsApp, ou compartilha no Facebook, ou compartilha no Stories do Instagram, ou compartilha em todos os lugares possível e imaginável para me ajudar, né? Não custa nada, meninas. E você vai estar me ajudando muito e sua amiga vai ter alguma coisa para assistir nessa quarentena, né? Então, olha aí, ó. Vai ser ótimo para todo mundo, né? Então compartilha com a sua melhor amiga, chama ela aqui pro canal. Diz que vai ser uma honra ter ela aqui, diz que eu tô pedindo pra ela vir, entendeu? Fala que eu tô pedindo pra você compartilhar
Eu tô pedindo muito, que eu necessito dela aqui. Bom, sem enrolação, vamos finalizar aqui. Tô costurando já o quadrado do topo. Pessoal, eu ainda estou usando 20 volumes. Eu vou finalizar o quadrado aqui da mecha, o quadrado do topo, os últimos 4, 5 dedos ali da franja. Eu vou terminar com 30 volumes e daí eu já passo para as laterais com 30 volumes. Eu já tirei algumas mechas da nuca do cabelo dela. Ou ainda não tirei, não sei. Acho que não. Mas já eu vou tirar também. Que eu tô dublando, né, pessoal? Não lembro de tudo. Mesmo que eu tenha feito hoje, eu não me lembro de tudo que aconteceu. Bom, aqui, olha, eu tô costurando bastante, assim, as mechas. Descendo o produto. Vamos lá. Bom, meninas, quem já passou por remoção de preto? Se você já removeu preto do cabelo ou qualquer tinta do cabelo, comenta aí como foi, quanto tempo você levou para remover, porque essa cliente aqui já está removendo a tinta do cabelo há uns 3 anos e ainda tem uns 4, 5 dedos da ponta do cabelo dela com resíduo de preto, né? Que fica meio alaranjado, não descolore, fica alaranjado. Essas pontinhas ainda, uns 4 dedos. Então olha o tempo que levou e ainda tem uns 4 dedos da ponta que ainda tem resíduo de pigmento, né? Do preto. Então essas pontas ficam sempre mais alaranjadas. Então, 3 anos, né? Para remover o preto do cabelo. E o cabelo dela cresce bastante, então não é fácil. Comenta aí como foi sua experiência para que outras meninas leiam o seu comentário e através dele tenha a ideia do que vai fazer para remover e de como vai ser, né? Para remover o preto do cabelo, porque não é fácil, gente. Não é fácil remover tinta do cabelo. Nem tinta vermelha, nem tinta preta. É muito difícil e leva muito tempo. Em alguns casos vai de primeira, mas isso depende de quanto tempo você pinta de preto. Porque tem gente que fala, ai, como ele consegue tirar o preto? Porque eu consegui de vários cabelos. Porque eu avalio o cabelo antes, né? Porque eu faço um monte de perguntas para clientes, porque eu faço teste de mecha. Então, tem cabelo que é possível, tem cabelo que é impossível. Não é porque um vídeo do meu canal deu certo, eu consegui remover de uma vez, que todos os cabelos vai ser do mesmo jeito, né? Tem gente que pergunta, ai, como ele conseguiu? Por quê? Porque a pessoa tinha pintado menos vezes. Se a pessoa pinta 10 anos de preto, é óbvio que não vai sair. Se uma pessoa pintou 2 vezes de preto, tem mais chance de sair, não é? Então eu vou usar Salon Line Color Total número 8, tá aqui, olha, número 8, conferindo. Color Total, Salon Line. Já tem um pouquinho de óxido ali só pra diluir, só pra dissolver, né, misturar ali. Pessoal, eu lavei os papéis do cabelo dela, na verdade eu não gravei a frente, eu não gravei as laterais, mas eu fiz uma franja iluminada no cabelo dela. E eu já escovei a franja ali, olha, ficou uma cor muito bonita. Só que a gente vai usar um 8 com um pouquinho de corretor azul. Olha como tá, pessoal. Olha a franja. Não desembaracei ainda o cabelo dela. Não vou desembaraçar. Eu já vou aplicar o produto assim mesmo. Pra que desembaraçar o cabelo, né? Não tem por que desembaraçar o cabelo sensível. Eu só passei shampoo no cabelo dela, passei um pouco de vinagre. Bom, vou desembaraçar aqui essa mecha, agora eu vou fazer a aplicação, vou enluvando e enluvando assim que eu tô fazendo, já vai desembaraçando. Então, olha, vou aplicar no comprimento primeiro, pessoal. Eu estou usando eu estou usando 30 volumes com a Ox. A Ox que eu estou usando nessa tinta é de 30 volumes, pessoal, porque eu vou deixar pouquíssimo tempo no cabelo dela e eu quero clarear um pouco do fundo do cabelo dela. Quero deixar um pouco mais natural esse fundo, porque é muito escuro o fundo do cabelo. Então, como eu estou usando 30 volumes, eu vou aplicar 2 dedos longe da raiz. E agora eu já puxei para a raiz do cabelo dela. Eu vou preparar agora só o 8 para a raiz dela, sem o corretor azul. Pessoal, nessa primeira misturinha que eu apliquei no comprimento, eu usei corretor azul, um grãozinho de feijão de corretor azul. E agora eu preparei a metade da tinta que sobrou com 10 volumes, né, para aplicar na raiz. Então, resumindo, no comprimento eu apliquei
o número 8 com um grão de feijão com 30 volumes, né? Com óxido 30 volumes. E na raiz eu estou aplicando só o 8 sozinho com 10 volumes. Não estou colocando corretor azul para esquentar a raiz do cabelo dela. E agora eu vou puxar esse 8 com 10 volumes em direção a esse que eu apliquei, né, com corretor azul. Vou deixar agora o tempo de pausa e já estou escovando. Pessoal, foi isso que eu fiz no cabelo dela. Levei para o lavatório, usei um pouquinho de violeta genciana também na máscara, no lavatório, bem pouquinho, para deixar mais acinzentado. E agora estou escovando. As mechas que eu fiz aqui, olha, dá pra ver bem largas, né? Bem largas. Mas as mechas do topo, pessoal, super fininhas. Olha como ficou o topo. Vou escovar aqui essa lateral da franja dela. Foi isso que eu fiz, pessoal. Eu hidratei o cabelo dela, lavei, estou finalizando. Você já deixou o like, né? Por favor, por gentileza, deixa o seu like aí nesse vídeo. Olha a franja iluminada, tá vendo essa mecha mais larga aqui, olha, na franja? É pra ficar iluminadão, né? E as mechas dali do quadrado do topo, eu deixei bem fininhas. Olha como ficou, pessoal, essa franja. Bom, finalizei o cabelo dela e foi esse o resultado. Esse vídeo merece ou não merece o seu like? Merece, né, gente? Por favor, deixa aí um like pra mim, pra me ajudar. O seu like é muito importante, o seu compartilhamento é mais importante ainda, porque realmente me ajuda muito mesmo. Ajuda o meu trabalho aqui no YouTube. Então, deixa o seu like, compartilha, chama suas melhores amigas aqui pro canal, né? Compartilha aí pelo WhatsApp. Se você tiver 10 amigas, para um minutinho e manda pras 10 o vídeo, não custa nada, meninas. E vocês vão estar me ajudando assim, nossa, como vocês vão estar me ajudando? Do mesmo jeito que eu tento aqui, olha, ajudar vocês com tutoriais, vocês podem me ajudar compartilhando com suas amigas. Ou compartilhando no Facebook, ou compartilhando no WhatsApp, ou compartilhando em qualquer lugar possível, imaginável, você pode compartilhar. Tenha meu aval, compartilhei, por gentileza. Comenta aí qualquer dúvida. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder assim que possível. Olha as pontinhas do cabelo dela, ainda tem aqui uma diferençazinha, olha, dá pra ver? Ainda tem um pouquinho de diferença, pessoal, nas pontas do cabelo dela. Desse lado, baixa aqui um pouquinho. Bom, olha como ficou atrás do cabelo dela. Ficou assim, pessoal, de costa, né? Dá pra ver ali uma pontinha um pouquinho mais alaranjada, mas ficou um pouquinho diferente. É porque ainda tem resquício do preto ali, pessoal. Então é isso, se inscreve no canal, compartilha. Um grande abraço pra vocês. E a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Um abração pra vocês. E até lá.